Então, boa tarde a todas e todas, não a todos. Queria começar por agradecer a presença do público. Esse é nosso quarto evento do Parque da Conversa. É um ciclo de encontros em forma de conversa e mostra com artistas e atores da vida cultural que cada vez convidamos. Lembro os eventos anteriores que organizamos. Em 2019, tivemos os diretores de filme, Simone Massi e Filippo Biagianti, a falar de um festival de cinema internacional de animação, que organizaram numa aldeia foi um festival incrível, que gostei muito, por isso o chamei, e também porque queria que falassem do próprio trabalho com memórias coletivas rurais. Depois, em 2020, tivemos a artista Marta Situba, que em conversa com a minha colega Marta Traquino, nos apresentou o seu trabalho Arquivo da Vila, um contra-arquivo, um arquivo elaborado pelos habitantes da Vila Real de Santo Antônio. Sempre em 2020, tivemos os contadores de história, Luís Correia Carmelo, Ana Sofia Paiva, José Barbieri, que em conversa com a colega Penélope Patrick, contaram-nos como é e que tipo de relação é que estabelecem como lugar, enquanto espaço concreto, imaginário, formativo, público e também digital, porque nós falaram de uma arquivo digital de histórias que nasceram orais. Essas conversas decorrem no âmbito das atividades organizadas pelo cluster Parte, Pensar, Praticar, Partilhar, Perturbar, Provocar Arte. Membros desse cluster são a investigadora Marta Traquino, que está conosco, Penélope Patrick, a Sandra Camacho e a Verônica Conte, e a nossa nova parceira, que damos as bem-vindas, Márcia D'Amico. O Parte tem um cariz interdisciplinar, integra o grupo de investigação TELEME, do Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa, posicionando-se a partir do campo de estudos de interarte e intermídia. A nossa investigação, portanto, foca-se nos campos da poesia, da dança, da música, dos arquivos, da performance, bem como nos cruzamentos entre estas mídias e na forma como eles se inscrevem no espaço público, pode ser o da aldeia como o da cidade. Hoje tenho aqui o prazer de apresentar-vos a Cleo do Valle, artista e professora que convidamos para este evento. A Cleo é designer multidisciplinar, doutoranda em design de moda na Universidade do Minho, professora do curso em design na Universidade Federal do Cariri e membro dos coletivos Femininos Voix e Palavra Voa. A conversa vai acontecer assim, eu vou fazer perguntas, a Cleo vai responder e mostrar o seu trabalho. Isso não vai demorar mais do que 45 minutos. Depois abriremos a conversa para o público e vocês poderão fazer as vossas perguntas. Se quiserem, podem utilizar a chat e vou ler, ou podem levantar a mão e perguntar. Podem fazer perguntas também em italiano, inglês, espanhol e talvez se aprendam a ajudar francês, se for preciso. E pronto. Convidei a Cleo. Por que convidei a Cleo? Porque eu fiquei muito fascinada pelo seu trabalho como voix coletivo. É um trabalho no qual eles levam no espaço público, artístico, político, se quisermos historicamente masculino, técnicas artesanais que são ligadas ao universo, ao imaginário do feminino, da casa, do privado e da funcionalidade mais do que da arte. Nesse movimento, então, quebram-se barreiras e criam-se novos significados, novas formas de habitar artisticamente o espaço público. Outro lado, que me interessou muito, é do trabalho em coletivos e do trabalho participativo, que também faz parte da prática do voix. Então, eu começava por lá, Cleo, por perguntar-te como é que nasceu o voix coletivo, qual é que foi a vontade, o desejo que você levou a trabalhar juntas, um bordado urbano, e o que é bordado urbano? Opa, eu estava falando com o microfone fechado.
E estranhei Vanessa tentando resolver. Tá bom. Eu também pus lá o link de todas as coisas que mencionei, o nosso site YouTube e o nosso site, entretanto. Pronto, deixo a palavra. Obrigada. Ótimo, então, assim, eu ia começar me apresentando, Vanessa já me apresentou, e então vou começar agradecendo pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. E, assim, eu separei algumas imagens para apresentar e organizei mais ou menos uma fala orientada pelas perguntas que Vanessa me enviou, porque, enfim, imagino que essas perguntas representam o interesse do grupo, de vocês. E pronto, então vou começar a minha fala contando um pouco sobre a origem, né, do A Coletivo, que nasceu em setembro de 2018, né, na ocasião de uma oficina de bordado urbano, que é esse trabalho que a gente faz, assim que a gente chama. Então, essa oficina eu ministrei na cidade do Crato, que é a cidade que eu nasci e onde vivo atualmente, e é uma cidade prima da cidade de Crato, de Portugal. Temos aí essa coincidência. O Crato, a minha cidade, fica no estado do Ceará, no nordeste do Brasil, e quero começar dizendo que a experiência dessa oficina foi uma experiência mesmo muito rica, né? E embora a participação fosse livre e fosse gratuita, só foram mulheres, como aqui agora. E penso eu que isso já era assim um prenúncio, né, do que estava por vir. Então, assim, a conversa inicial sobre o lugar da mulher na arte urbana, né, e como nós, mulheres, temos nos expressado no espaço público, instigou um debate bastante interessante, assim, a princípio. E nós, com isso, nós percebemos que, mesmo ainda com uma participação feminina muito tímida, nós já estamos nas ruas, né, nos expressando. Isso é maravilhoso. Então, a rua se configura como mais um locus, mais um meio e mais uma forma, não é, para a nossa livre expressão, não é, nossa livre comunicação com o mundo. Então, foi nessa direção que se moveram as energias, assim, das horas dessa oficina, que foram 5 tardes, né, onde nós criamos desenhos carregados de significados locais, né, nós tínhamos isso em comum. Nós aprendemos e aperfeiçoamos também os pontos de bordado à mão livre, não é? Experimentamos novos materiais e suportes assim inusitados, né, para a técnica do bordado. E ao final da oficina nós concretizamos as intervenções nas ruas, né, que foi assim a nossa primeira grande aventura coletiva. Talvez eu já pudesse compartilhar a apresentação, porque aí já mostra a imagem do... Já mostra a imagem um pouco do que eu estou falando, né? Pronto, conseguem ver? Tá. Sim. Só quero conseguir organizar aqui a tela. Pronto, para testar se, se consigo passar e se está tudo ok. Pronto, então, aí são imagens da instalação de alguns dos trabalhos, né? E nessa aventura coletiva, assim, a gente se lançou nas ruas em busca por muros abandonados ou muros previamente autorizados, e assim, sob os olhares de curiosidade, né, e de estranhamento também das pessoas. Recebemos assim elogios pelo que nós estávamos fazendo e também ouvimos comentários machistas sem nenhuma piada. Pronto, então foi isso, assim, essa aventura
com escadas, com pregos, com martelo, que era muito contraditória à prática do bordado, à delicadeza do bordado, né? Então, assim, essa prática conjunta nos aproximou imenso, assim, né, esse grupo de mulheres, e ao final do dia nós já éramos um coletivo de mulheres, né? Isso foi algo que foi silenciosamente gestado durante os dias de oficina, mas se concretizou de fato na rua. Né, o nome só veio depois, né, e também depois se aproximaram outras mulheres, né, que de imediato se identificaram com essa nossa iniciativa, e a partir da repercussão dessas primeiras obras espalhadas pelos muros e também por redes sociais, não é? Que hoje em dia tudo que acontece instantaneamente já vai para as redes. E então essas mulheres, outras mulheres também se aproximaram, assim, tivemos muito interesse. Nós ainda, muito inicialmente, não compreendíamos muito bem o que seria o nosso coletivo, mas mesmo assim, muitas pessoas quiseram aderir, em sua grande maioria mulheres. Né? Então, assim, entrou muita gente, a princípio a gente ficou um pouco assustada e barrou um pouco a entrada de outras pessoas. Pronto, aqui mais uma imagem de nós na rua e também desse trabalho instalado. Então, vou falar o que significa o nosso nome, não é porque escolhemos esse nome tem uma grande importância para a gente. Então, a palavra Uá significa caminhar na língua indígena Cariri, que foi o povo que habitou e deu nome à nossa região. A minha cidade, Crato, está nessa região do Cariri. Então, este foi o nome que nós escolhemos para nos representar, né? Porque nós somos esse coletivo de mulheres diversas e achamos que falar do nosso lugar, considerar esse nosso lugar de fala era muito importante. Então, caminhar é uma palavra que representava muito bem o que nós fazíamos nas ruas, com mais ou menos liberdade, mas nós fazíamos e nos expressávamos, né? Então, nós somos diversas, nós caminhamos juntas, juntas nós criamos, juntas nos expressamos, né? E ressignificamos essas práticas de técnicas artesanais, né? E levamos do espaço íntimo e doméstico da casa para a rua. Então, nós chamamos de bordado urbano, esse bordado que realizamos assim em grandes dimensões, né? Destinado ao espaço público. Essa técnica eu criei a partir de experimentações que eu realizei numa disciplina do curso de design, né, da Universidade Federal do Cariri, onde eu sou professora, e logo em seguida eu ministrei essa oficina e pronto, aconteceu a história como contei para vocês. Então, nós iniciamos com bordado, porém a ideia é, com o tempo, desenvolvermos, para além do bordado, não é? Outras técnicas artesanais têxteis, como a costura, o crochê, entre outras, né? Que são tradicionalmente reconhecidas como práticas femininas, né? E durante muito tempo sequer foram consideradas expressões artísticas, né? Como tudo que as mulheres faziam era subestimado, enfim. Então, a gente propõe novos rumos, não é, para essa técnica, e que essa técnica possa ser trabalhada em outros contextos, de um modo mais contemporâneo, que sejam mais insubmissas, mais transgressoras, e que possam se misturar ao discurso engajado politicamente, não é? Esse é o nosso propósito, e que também sejam compreendidas como arte contemporânea, não é? No espaço público, em grades, em muros, em prédios abandonados, dividindo espaço com outras expressões, não é? Como o grafite, que é o que domina as ruas, não é? Então, aqui somos nós. Tenho outras perguntas. Claro, uma delas é, falaste das pessoas que se juntaram ao coletivo depois de ter nascido
e que chegaram muitas mulheres. A minha pergunta seria, o que é que as levava? O que é que vos diziam as pessoas que se queriam juntar ao vosso coletivo? Por que é que queriam juntar-se ao coletivo a fazer bordado urbano? Se expressaram de alguma forma? Outra pergunta tem a ver com as vossas referências artísticas, a forma como vocês se posicionam no mundo da arte urbana, contemporânea, e tem mais a ver com o que eu vejo quando eu olho para os vossos trabalhos, não é? Que é também pegar nas minhas referências. Então, sempre eu considero, quando olhei os vossos trabalhos, inicialmente eu pensei, isto tem muito a ver com uma artista italiana que se chama Maria Lai, que nos anos 70 fazia trabalhos, começou a expor teares no espaço da galeria, no espaço do museu, depois costurou livros, e que vi como uma primeira forma de trazer técnicas femininas para o espaço da arte. Também tem a ver com o trabalho da artista Judy Chicago, que também trabalhou com textilaria, com textéis, materiais textéis, e que procurou novas formas de fazer artes. E, então, assim, perguntava-me quais são as vossas referências, como é que veem a própria arte no contexto da arte urbana, no contexto da arte contemporânea, e como é que como este projeto responder a mais vontades e desejos das pessoas que se quiserem juntar. Sim, sim. Olha, a princípio, quando a gente divulgou o nosso trabalho nas redes sociais, já com alguma identidade visual, digamos assim, do coletivo, nós recebíamos muitas mensagens de pessoas de lugares diversos, não só daqui, porque elas se identificaram muito com a forma da gente se comunicar, essa forma diferente que a gente criou de comunicar nas ruas com outros materiais, de uma outra forma, de uma maneira muito lúdica e colorida. Então, a princípio, quem realmente se interessou mais e nos procurou primeiro foram as pessoas que já tinham interesse em participar da oficina, porém, por algum motivo, não conseguiram participar, né? Assim, primeiro tivemos um alcance local e depois, com a divulgação e o compartilhamento e surgindo mais seguidores e seguidoras, essas pessoas entravam em contato com a gente, não é? Muitas vezes era curioso que eles diziam assim, eu não sei bordar, eu não sei costurar, eu não sei nada disso, mas eu quero estar junto com vocês. Então, assim, isso era maravilhoso porque nos alimentava, não é? E entraram meninas que não sabiam bordar, que não sabiam nada disso, e a gente ensinou, e entraram meninas que também já sabiam bordar. Assim. O fato é que todas tinham algo a ensinar, todas tinham já muitas coisas em comum com a gente, princípios, valores, eram as mesmas lutas, os mesmos desejos, não é? Assim, os temas que a gente trata eram temas que interessavam a todas, enfim, então, pelas afinidades, por realmente existirem muitas coisas em comum, essas pessoas nos procuravam, não é? Então, já fomos muitas, né? Fomos 12 no coletivo. E assim, tivemos que segurar um pouco a entrada de outras pessoas, porque realmente ia ficando difícil reunir, conversar, criar junto, produzir junto, porque nós não planejamos, nós não criamos uma metodologia para o funcionamento de um coletivo imenso, né? Então, ficamos um tanto perdidas e resolvemos pausar um pouco. Bem, agora sobre as influências, assim.
Vanessa havia me falado anteriormente sobre... já faz um tempo que a gente vem conversando, né, Vanessa, sobre o seminário, e outro dia a Vanessa me falou sobre a Maria Lai e a Jo de Chicago, e assim, são artistas absolutamente admiráveis, né, cada um do seu modo, né, e eu me identifico muito com a arte feminista de Judy, com seu discurso, com sua linguagem, com suas cores, e eu sou apaixonada pela poética de Maria. Assim, sou bastante extrovertida, mas às vezes muito introspectiva como ela. Né? Assim, então eu amo os livros bordados dela. Né? Esses dias eu descobri uma feliz coincidência. Eu e Maria nascemos no mesmo dia. Então somos ambas do signo de Balança e isso talvez explique alguma sintonia entre nós. Né? Então, assim, sobre nossas referências artísticas, assim, como nós já fomos muitas e hoje somos só 4, né? Essas que vocês veem na imagem, não é? Na sequência, a Dália, a Shainá, eu e Jéssica, né? Então, somos agora só 4, mas nós somos várias, nós somos diversas, nós temos referências variadas no universo da arte em geral, e não só da arte pública ou da arte têxtil, né? Nós temos referências de outros campos, além da arte, porque não só é a arte que nos influencia, que nos inspira, né? Mas para citar algum artista nessa minha fala, assim, que eu acho que é alguém muito representativo e muito importante, curiosamente é um homem, né, que carrega todos os estigmas, né, de marginalização social ainda vigentes na nossa sociedade, né? Eu falo de Arthur Bispo do Rosário, que era um homem negro, pobre, que foi considerado louco, né? E trancado em um hospital psiquiátrico. Deixa eu ver, acho que eu salvei aqui imagem, está aqui, imagem do trabalho dele, né? Então, assim, Bispo do Rosário, ele consegue, assim, na sua genialidade, subverter, assim, uma lógica completamente excludente, né? Propondo, a partir da sua obra, a ressignificação do universo inteiro. O trabalho dele é, assim, arrebatador, né? Ele propõe que o que ele vem construindo de objetos, assim, muito, muito, muito focado no têxtil, assim, na sua grande maioria, ele propõe que esse trabalho todo que ele produz seja reunido e seja apresentado no dia do juízo final, no dia que o mundo se acaba, né? Então, ele trabalhava com os materiais que ele tinha ao alcance dentro desse hospital psiquiátrico, né? Com restos e ferramentas precárias, com muito resíduos têxteis ele trabalhava. Então, ele não se via como artista, né? Claro. Ele acreditava que o que ele fazia era uma missão de vida dele, e ele ainda participou de uma exposição coletiva, mas, de fato, só teve reconhecimento e fama após a sua morte, né? Então, nas imagens a gente pode ver o Manto para Encontrar com Deus, que foi uma roupa que ele fez para o dia que ele encontrasse com Deus, no dia do juízo final, e vê-se o lado direito, o lado avesso desse manto, e do lado direito ele próprio vestido nesse seu objeto, nessa sua roupa artística. E assim, me fascina muito o trabalho dele, acho que talvez eu seja muito influenciada por ele. Posso continuar falando ou tu quer parar para fazer perguntas? Claro. Posso continuar, então? Continua. Bem, Vanessa tinha me questionado sobre as mulheres na arte urbana, né? Sobre o número, enfim, dessas mulheres. Então, eu não sei precisar o número de mulheres na arte urbana, mas uma coisa é fato, né? Elas são
as mulheres, nós mulheres, somos em número bem menor em relação aos homens, né? E digo isso observando os festivais de arte urbana, não é? Pelo mundo. Então, assim, alguns festivais têm até estabelecido cotas, né? Cotas variáveis, às vezes metade, mas, enfim, tem estabelecido cotas para garantir o espaço da mulher, e eu acho que já é um bom começo, é alguma coisa, né? E, aliás, em português vocês chamam de arte pública, não é nem arte urbana, o que eu acho que faz muito mais sentido, porque considera a perspectiva, desculpa, de que a arte feita no espaço urbano é arte pública, de fato, né? Independente de onde ela está localizada, ela também pode se localizar numa área rural, né? E isso amplia o olhar e a abrangência da arte, né? Eu penso. Mas voltando para a questão da mulher na arte urbana, ou arte pública, eu penso que, sobretudo no Brasil, a rua é um lugar onde os homens se sentem muito mais à vontade e seguros para intervir, né? E isso também explica muito o porquê das mulheres serem um número menor na rua, fazendo esse tipo de trabalho, né? Assim, o machismo no mundo é imenso, né? E nas ruas não seria diferente. Então, desde a nossa primeira experiência de instalação de obras nas ruas, nós tivemos o desprazer de sentir na pele o machismo, seja na forma de comentários ameaçadores, ou assédio disfarçado de brincadeira. Então, tudo isso inibe muito, não é, o trabalho das mulheres na rua, porque a essência também do trabalho de arte pública é que, na maioria das vezes, ele seja mesmo marginal, que ele seja ilegal, que ele seja questionador nisso, né? Então, para as mulheres se aventurarem, enfim, é um grande risco. Mas vejo o outro lado também, de que é muito emocionante essa adrenalina do trabalho na rua, né? Vanessa me indagou sobre um trabalho em especial que eu gostaria de falar. Sim, eu fiquei muito interessada por dois trabalhos. Um deles é o Boa Coração, que também está na Espanha, em Portugal, na Espanha, no Brasil. E também gostei muito os chapéus da Dona Olímpia, os chapéus da Olímpia. Então, talvez podemos começar por isso. Pelo que eu entendi, este foi um trabalho que foi realizado em 2019 e que foi realizado também no âmbito de uma oficina. Então, eu perguntava-me aqui, né, que é a Dona Olimpa, e também como, não sei, como é que vocês, gostava a forma como vocês pegaram na memória coletiva, ao mesmo tempo produziram memória coletiva ou comunicaram-na. E, assim, queria saber como é que começou esse projeto, qual é que era o vosso objetivo e como foi organizada a oficina mesmo. Bem, pronto, aqui imagens desse trabalho. Assim, a princípio, a ideia da oficina se estabeleceu a partir de um contato com o Museu da Inconfidência, lá em Ouro Preto, né, em Minas Gerais, e essa menina que aparece na foto, na época era a responsável pelo setor educativo do museu, então foi a convite dela que nós realizamos esse trabalho, e começamos essa conversa com ela meses antes, não é, para pensar como seria esse trabalho, e a gente planejou tudo juntas. Então, o objetivo nesse trabalho foi realmente utilizarmos elementos da memória, né, do imaginário coletivo da cidade de Ouro Preto, né, para dar sentido ao nosso trabalho naquele lugar. Então, nós pensamos também que assim as pessoas teriam mais prazer em construir essas obras, né, teriam orgulho.
Então, nós escolhemos homenagear a Olímpia, não é? Porque ela foi uma personagem enigmática e, de certo modo, incompreendida. Uma mulher muito conhecida que sucumbiu diante da opressão patriarcal, né? Ela era muito, muito jovem, muito bonita. Acho que eu coloquei aqui imagem. Isso, está aqui a imagem dela. Né? E ela era filha de uma família aristocrática, não é? Acho que quem lembra um pouquinho da história da colônia sabe que circulou muita riqueza, né? Na antiga Vila Rica, né? Em Ouro Preto, então existiam famílias muito ricas e ela era filha de uma dessas famílias, né? E a família impediu que ela se casasse com quem ela amava. Então dizem que o rapaz morreu de tristeza e ela enlouqueceu e foi viver nas ruas da cidade, né, onde ela cativou muito as pessoas com a sua simpatia, né, contando histórias que ela inventava. E ela criou um estilo único, né, como vocês veem nas imagens. Ela assim, reunia a um só tempo a grandeza das cortes, não é, do passado de riquezas da região, e também essa riqueza psicodélica do universo hippie, né, que coloriu as ruas do Brasil na época, na década de 60 e de 70, assim, uma época que o Brasil estava muito marcado pela dureza da ditadura, né? Então, Olímpia se tornou muito conhecida não só pelas pessoas da cidade, mas a fama dela correu longe, né? Ela foi considerada pela nossa rainha do rock, a compositora e cantora Rita Lee, como a primeira hippie, a primeira hippie do Brasil. Né? E também ela se transformou em musa, que inspirou diversas obras de variados artistas, né? Como o poeta Carlos Drummond de Andrade e também o compositor Milton Nascimento, por exemplo. Então, assim, é um personagem muito rico de significados e tudo. Que quero voltar aqui para voltar como a gente tentou traduzir isso simbolicamente, a existência de Olímpia através de algo que simbolizasse muito forte a sua imagem e sua história, né? A gente não queria que fosse algo tão literal, porém concentrou nos chapéus dela isso, né? Então, eu vivi em Ouro Preto durante um ano e por quase um ano eu vi como ela é viva na memória das pessoas e como ela dá nome à rua, a restaurante, à escola de samba. Né? Então, a partir de uma análise sobre a sua imagem, nós escolhemos os chapéus, né? Porque percebemos que ele era um dos elementos mais representativos assim da sua imagem, né? Olímpia recriava os chapéus dela, combinando materiais naturais, assim como flores, folhas, né, esses elementos vegetais que ela encontrava nos jardins e praças. Ela usava penas também, e ela unia esses materiais naturais a embalagens variadas, assim, de papel, de plástico, né, do brilho de papéis que envolviam chocolates, enfim, coisas assim, né, e para a gente isso é importante porque toca numa questão urgente, né, que é a questão do lixo. Né? Então, como Olímpia transformava tudo isso em beleza, em graça, em alegria. Pronto, sobre esse trabalho, acho que seria isso, para a gente também não se alongar tanto. Sim, acho que vocês organizaram uma oficina sobre isto. Eu queria saber mais como é que foi estruturada a oficina, como é que foi apresentada ao público, quem participou e se as pessoas que participaram também trouxeram memórias da Olímpia ou Sim, trouxeram sim, coisas que sim. foram úteis para vocês. Sim, sim, claro. Assim, como o tempo da oficina era razoavelmente curto e o tempo de bordar é um tempo longo, porque também são peças grandes, não é? A gente já levou desenhos variados,
para que as pessoas já pudessem escolher esses desenhos, e a gente tem uma técnica específica para transferir esses desenhos para a teia onde a gente borda. Então, a gente pensou que todo esse processo de confecção, elaboração já nem tanto, que a gente já tinha que levar os desenhos prontos, não teríamos tempo, mas todo esse processo de confecção das peças seriam, claro, sempre mediado por muita conversa. Então, todas trouxeram mais elementos e mais histórias sobre a Olímpia. Então, aquilo tudo tornou um momento muito mais especial, porque houve o compartilhamento de memórias individuais e coletivas ali, né? E nós tivemos mulheres de idades diversas, não é? Tivemos uma senhora já bem idosa que pôde compartilhar muito suas impressões, e foi assim uma participante muito especial, porque se criou um clima muito de ensino-aprendizagem, para além disso, mas de um lugar de escuta e de valorização das memórias dessas pessoas mais velhas que guardam tantas histórias, né? Então, isso foi uma coisa muito especial, assim, ela, como eu digo, ela roubou a cena. Não é? Então, assim, a partir de vários desenhos, já que a gente não ia poder criar os desenhos durante a oficina, não ia dar tempo, a gente levou vários e vários desenhos para que as pessoas pudessem escolher com os quais elas se identificavam mais. E uma outra característica das nossas oficinas é que, como os bordados são muito grandes, eles são feitos coletivamente, não só porque tem ali várias pessoas trabalhando juntas ao mesmo tempo, mas porque as pessoas precisam se reunir para fazer um único bordado. Então, 2 ou 3 pessoas trabalham ao mesmo tempo na mesma obra. Como é grande, dá para cada uma dividir, trabalhar numa parte, e, claro, aquele trabalho também vai girando para que possam continuar até o final o trabalho, e as pessoas têm que ficar muito próximas umas das outras, né? Ainda bem que não tinha nada de Covid, e isso era possível acontecer. Não é assim, de forma mais próxima, mais intimista, e, assim, lá em Ouro Preto, assim, as pessoas ficaram muito contagiadas com essa oficina que aconteceu, e criou-se um movimento no sentido de também fundarem um coletivo lá, mas em dado momento aquele se dispersou e acabou não acontecendo. Mas eu vejo com um olhar muito especial esses coletivos temporários que se formam a partir de uma oficina, não é? Ali, naquele momento, naqueles dias, não é? Não deixa de ser um coletivo artístico temporário, não é? Não deixa de trazer ideias, inspirações e conexões às pessoas. Acho muito lindo, Isso. não só a forma como o vosso trabalho reclama no espaço da rua para expor obras realizadas com estas técnicas, mas também como nas oficinas criam espaços para as pessoas poder falar, para as pessoas poder compartilhar o que têm, e também espaços para se conectar com outros e trabalhar juntos. É muito interessante isso. Sim, em Portugal não existe muito uma prática do trabalho coletivo têxtil, coletivo artesanal têxtil. Aqui é diferente, assim, as pessoas aqui, existem muitas associações de trabalho artesanal têxtil, e essas associações funcionam de forma diferente daí, pelo que eu pude perceber na minha investigação do doutoramento. E aqui existe uma dimensão
simbólica, muito particular, no que diz respeito à produção coletiva, porque as pessoas realmente se reúnem na casa de uma delas, ou mesmo na sede de uma associação, ou numa praça, ou mesmo à porta de casa, enquanto as crianças brincam na rua, realmente se reúnem para fazer ali aquele trabalho manual e, ao mesmo tempo, conversar. Fofocar, colocar a conversa em dia, falar mal dos outros, falar bem dos outros. Né? Então, a gente tem essa coisa de, vamos nos reunir, comer alguma coisa, beber alguma coisa e trabalhar juntas, né? Então, assim, foi muito esse também o espírito do inicial do nosso coletivo, que nasceu dentro de uma oficina, né? Fala então agora da outra... Pode ser? Sim, porque a imagem já está aí, né? Então, vou falar um pouco das colaborações, né, com outros artistas, né, através dessa série que se chama O Acoração. Assim, a gente entende, a gente enxerga essa colaboração com outros artistas como um outro formato de partilha também, né? Como acontece nas oficinas, né? Um outro formato também de conexão e de diálogo, né? Então, inicialmente, essa série começa em Portugal, né? Essa série, O Acoração, que nós nos unimos a outros artistas, né? Em um processo criativo, onde esses artistas que a gente convida, eles propõem um desenho de uma representação feminina, né? Para ser impressa, né? Num tamanho bem grande e se tornarem pôsteres, assim, para serem colados nas ruas. E nós criamos o coração bordado para cravar no peito dessas mulheres, digamos assim. Então, assim se misturam e se completam, não é? As imagens dessas mulheres múltiplas e diversas, né? Como nós somos na realidade. Então, a primeira obra dessa série, ela foi realizada em Coimbra. Opa! Desculpa, tá? Com uma coisa meio fora de ordem, mas enfim, não é? Conforme a gente vai conversando, eu vou e volto. Então, a primeira obra dessa série ela foi realizada em Coimbra, com o artista Marcelo Forte, não é? E depois se seguiram outras obras, né, com outros artistas. E em breve eu volto para falar sobre essa imagem. Opa! Porque aqui estão outras obras dessa série, não é? E elas foram instaladas em cidades diversas, né? Cada obra recebe o nome da cidade. Então, vocês veem aí à esquerda o Acoração Lisboa, não é? A do centro foi instalada no Porto e a da direita em Guimarães. Então, outras foram instaladas também em Braga, aqui no Brasil em 2 cidades, que foi em Barbalha e em Fortaleza, e na Espanha foram instaladas uma em Vigo e outra em Salamanca, né? Sempre com um novo convidado, né? Então, assim, a gente entende que essas parcerias, elas são experiências que ampliam o nosso olhar, né? Onde nós afetamos o outro e por ele também nós somos afetados, né? E esse trabalho colaborativo se configura como um fazer artístico marcado por novas conexões de espaço-tempo, interatividades e de múltiplos domínios e fusões de linguagens estéticas também, né? Porque o nosso trabalho é preciso se fundir, dialogar com o trabalho desses artistas que nós convidamos. Então, por vezes, criamos ao mesmo tempo, por vezes os artistas convidados primeiro criam o desenho e depois a gente cria um coração que dialogue, enfim, assim, isso não foi algo fixo, porque nós respeitamos a forma de cada um trabalhar e, enfim, nos adaptávamos, não é, também a isso. Mais alguma pergunta ou eu sigo falando? E eu te perguntar, mesmo agora pensando em todos os lugares onde podem ser encontrados os acorações,
Como é que tu vives essa temporalidade mista da criação que leva muito tempo, no bordar que leva muito tempo, o crochê leva muito tempo, e a efemeridade da exposição da arte, que também é um tema do que tu me falaste. Olha, acho que para falar sobre isso, aqui era a imagem de oficina que eu tinha que ter mostrado e não mostrei. Sim, para falar sobre isso, eu acho que eu vou colocar essa imagem que eu acho que representa bem isso, não é? Que uma característica que se destaca no nosso trabalho é a efemeridade, não é? Assim, as nossas obras são pautadas mesmo por esse tempo lento do próprio trabalho artesanal de bordar, não é? E contraditoriamente, ela também é marcada pela transitoriedade, né? Por essa efemeridade, né? Própria dos trabalhos que estão expostos na rua, no espaço público, porque eles não têm nenhum tipo de vigilância ou de fiscalização, então eles estão sujeitos à interação, não é? Do outro, né? O que normalmente acontece com mais ou menos tempo. Então, sim, esse é um exercício de desapego, né? Um exercício imenso de desapego, né? Que agora, felizmente, a gente também percebe como cocriação, né? Assim, a gente olha para o que acontece com o nosso trabalho na rua e, e percebe que isso quer nos dizer algo, né? Que essa interferência do público pode ser vista como cocriação, né? Então, assim, nós refletimos muito sobre isso, né? Assim, para mim, em particular, foi muito impactante quando, logo após 3 dias de instalado, esse trabalho foi instalado em Coimbra, foi a primeira da série, quando ele teve o coração arrancado, né? Assim, eu e Marcelo ficamos assim bem impactados, nós sentimos pena, mas assim após algumas horas dessa constatação assim e Marcelo que vive lá, ele que viu, né, assim ele indo para o trabalho mudou o percurso dele propositalmente para passar pela rua onde nós tínhamos instalado o trabalho e ele quase morre do coração quando viu aquilo, foi um super impacto e assim, ele me telefonou trêmulo e tal e eu assim, calma, Marcelo, calma, assim, após algumas horas a gente, acho que talvez eu primeiro do que ele, talvez por ele ter visto ali de perto, mas eu pensei muito sobre isso e após algumas horas assim dessa constatação, eu tive um estalo, né, assim, pensei, se alguém roubou o coração é porque precisava dele. Né? Então, assim, o meu olhar mudou, né, porque o que aconteceu se tornou mais claro para mim como uma intervenção mesmo do público na obra, né, não como um simples roubo ou vandalismo. Então, com a fotografia dessa obra, essa fotografia, assim, do antes e do depois, nós fomos premiados num salão de arte em Fortaleza, aqui no Brasil, e era tão forte a imagem desse coração arrancado, né, que isso era uma informação visual impactante, isso comunicava algo também. Então, a gente, na verdade, transformou esse trabalho feito na rua, né, a gente desdobrou esse trabalho feito na rua numa fotografia que mostrava o antes e depois, né, do trabalho. Então, assim, essa questão de intervenção do público sempre permeia o nosso trabalho. Né? Acho que em 2019, em Guimarães, eu meio que senti um chamado e resolvi fazer um caminho inverso, porque eu sempre passava por um grafite assim já bastante desgastado na rua e um dia pensei,
eu também posso intervir no trabalho das outras pessoas na rua, né? Quando a gente coloca um trabalho na rua, ele deixa de ser nosso e se torna um trabalho público de todo mundo, né? De todo mundo e de ninguém. Depende da visão de público, né? Então, isso está aqui. Eu queria juntar um pouco essa reflexão da efemeridade aí nessa intervenção também que eu fiz, né? Então, esse grafite que já estava desgastado pelo tempo, assim, comunicava algo que sem o qual a vida não faz sentido, né? Que é o amor. Então, eu pensei que não valia a pena amar o outro se não nos amássemos, né? Primeiro. Então, dessa convicção que veio essa ideia de intervenção com parafusos, e lã e spray. Então, eu quis brincar com com outras opções de leitura, né, que podia gerar, né, e até mesmo brincando com a forma como nós falamos, que os portugueses falam, enfim. É Eu isso. adoro essa ideia de cocriação, porque nos faz repensar a forma de, mesmo a temporalidade da criação ou da arte, do que nós pensamos que é a criação de um produto, ou da literatura também, e depois a sua fruição pelas pessoas, né? Já temos várias teorias, claramente, que dizem que tudo o que lemos estamos a co-criar, porque temos lá o nosso pensamento. Mas essa ideia de fazer de uma forma assim, tão concreta, tão prática, e de como vocês trazem lá um significado e as pessoas que interagem com uma arte criam outra coisa a partir daquilo, e depois aquela coisa é reutilizada para um salão de fotografia. Eu achei super interessante. Acho que é muito interessante para nós pensarmos em transitoriedade, em efemeridade, no que não é realmente nunca acabado. Não é? E acho que como estamos já perto das 3, eu ia perguntar se houve alguma coisa sobre a qual não falamos que querias partilhar conosco, ou se não, eu ia abrir a conversa ao público para as pessoas poderem perguntar qualquer coisa. Olha, nem sei, acho que por conta da hora é melhor abrir para perguntas, né? Vamos, então. Temos um comentário da Liliana Leal Pavlichenko. Está a dizer obrigada, que alegria ver uma artista, professora acadêmica do prato falando para o mundo. Um grande abraço da Inglaterra. Outro abraço. Podem me perguntar por chat ou Penélope? Sim, obrigada, Cleo. Foi fascinante. Gostei muito de todas as obras efêmeras e coletivas que mostraste, e da mistura entre diferentes formas de arte, bom, de tudo. Uma pergunta que tinha, não sei se já respondeu e não entendi ou não percebi, mas queria saber se havia um critério para escolher onde é que iam produzir obras no espaço urbano. Se havia um critério de nível social, de marginalidade ou de centro, como é que havia uma forma criteriosa ou arbitrária de escolher onde é que iam pôr as suas obras nas paredes, mais ou menos. É isso. Obrigada. Ótima pergunta. A gente prefere instalar os nossos trabalhos em lugares não autorizados. Isso é, assim, podemos ser julgadas por isso? Sim, muito. Mas acho que isso
faz parte da aventura que é esse trabalho. Assim, e nós vivemos várias experiências de ter o trabalho muito bem recebido, de estar em lugares abandonados. Nos interessa também muito esse contraste, não é? De poder colocar o nosso trabalho artístico num lugar feio, sujo, abandonado pelo poder público, sobretudo em lugares onde as pessoas muito mais dificilmente têm acesso à arte. Isso nos interessa muito. Então, muitas vezes, é cansativo e burocrático procurar lugares autorizados. Até porque lugares autorizados geralmente são lugares bonitos e preparados para receberem trabalhos artísticos. Então, muitas vezes a gente instala esses trabalhos à noite, quando tem poucas pessoas na rua, o que muitas vezes torna o processo mais perigoso. Instalamos também, no caso das oficinas, aí temos que realmente buscar previamente esses espaços e solicitar autorização, porque instalaremos durante o dia, ali junto com várias pessoas. Eu até tenho essa imagem que foi de um trabalho, uma das obras da série O Acoração, que foi instalado numa favela em Fortaleza durante um evento que se chamava Festival Borda, que eram todas as formas de manifestação do bordado. Então, eu enviei, na época eu estava em Portugal, então eu enviei de Portugal esse trabalho, o pôster é da Susana Chioca, que é uma artista portuguesa, e eu bordei o coração em Portugal e mandei para o Brasil, e houve uma fala nossa, do nosso coletivo, dentro deste evento, dentro deste festival, e aí houve uma instalação coletiva. Então, na foto, tem só a obra e ao lado as pessoas que participaram da instalação desse trabalho. Nesse caso, foi instalado numa ruína, que ninguém sequer sabia de quem era, que não conseguiram nem descobrir de quem era para pedir autorização. Era mesmo uma ruína que, enfim, não fazia... não era sequer um prédio, não é? Eram, assim, 2 paredes apenas. E então, para dar um exemplo, que mesmo dentro de um evento de arte, instalamos num muro que não era autorizado. E uma coisa interessante também deste trabalho é que 6 meses depois da instalação, ele ainda estava lá, inteiro, do mesmo jeito, né? Talvez um pouquinho apagado da luz do sol, que o sol é muito intenso por aqui, mas estava lá, né? E nós ficamos intrigadíssimas de pensar como num lugar de extrema pobreza um trabalho artístico era reconhecido, era valorizado e era preservado. Então, isso da efemeridade do nosso trabalho, a gente sempre tem algum tipo de surpresa. E eu acho isso maravilhoso. Mas, olha, já instalamos também trabalhos dentro de galeria. E eu pensei, querem a coisa bonita, limpinha, não querem suja de cola. Grande engano. Queriam que eu simulasse um trabalho feito na rua, né? Queriam com a imperfeição e a pressa que é característica de um trabalho instalado na rua. Então, a gente sempre se surpreende, né, no caminho. Acho que a Conceição também tem uma pergunta.
A minha pergunta tem precisamente a ver com o que a Cleo acabou de dizer. E é o seguinte: o facto de se passar da margem para o centro muda o contexto, certo? Muda também o significado, mesmo que a galeria queira um trabalho imperfeito e que simule aquilo que se faz na rua, o significado permanece o mesmo ou é diferente? Eu entendo que o significado é diferente. Dentro da galeria, a obra está protegida. Nem todos entram na galeria. Nem todos entram no museu. Mesmo que seja um museu gratuito, ainda assim é um espaço que intimida as pessoas que vivem à margem. Então, a nossa ideia realmente é deselitizar a arte. Mas nós queremos estar em todos os espaços. Não queremos estar somente na rua. Queremos também estar dentro do museu, dentro da galeria, dentro do festival. Atendemos às convocatórias em geral. Nunca fizemos, por exemplo, uma residência artística coletiva. Adoraríamos. Então, a gente quer experimentar tudo, a gente quer circular, a gente quer espalhar o nosso trabalho, o nosso lugar de fala, o que nós vivemos, o que nós sentimos. Nós queremos espalhar isso pelo mundo, porém, queremos também dialogar com o lugar onde está o nosso trabalho. Não queremos impor a nossa fala, impor a nossa estética, impor a nossa poética. Queremos dialogar, queremos trocar ideias, queremos compartilhar. Então, a rua é, digamos assim, que a oficina, o trabalho coletivo e a rua é o nosso lugar de nascimento. Mas, como diz o nosso nome, é caminhar, a gente quer caminhar por aí, quer caminhar por ali, por acolá, por todos os lugares. Não é? A gente quer poder comunicar para o máximo de pessoas possíveis, né? Sim, mas a minha pergunta tem mais a ver com o significado em si, ou seja, algo que é colocado numa parede clandestinamente à noite. É diferente de algo que é encomendado por uma galeria, certo? O significado tem de mudar, penso eu. Quando se passa da margem para o centro, perde-se alguma coisa, ganha-se alguma coisa, ou é apenas só diferente? E ambos são válidos? São diferentes e eu prefiro pensar que não se perde, eu acho que sempre se ganha. Okay. E também quero dizer que não houve uma encomenda. Okay. A ideia da galeria era reproduzir o que a gente fazia na rua dentro da galeria. Então, até hoje, não tivemos exatamente uma encomenda. Assim, tivemos liberdade para trabalhar sempre e, claro, muitas vezes direcionadas por um tema que a convocatória impunha, por exemplo, alguma convocatória, né? Mas sempre tivemos muita liberdade para trabalhar, até porque a gente não tem agente, empresário ou representação em galeria, não temos. Tivemos convite, mas não temos assim nada que nos encaixote ou nos condicione. Até agora. Do futuro, não sei. Se não há outras perguntas, eu tenho uma outra e queria saber como tu trabalhaste tanto em Portugal quanto no Brasil, se encontraste diferenças no contexto da arte urbana ou da arte pública, e já um pouco falaste disso, mas quais estratégias utilizaste para te adaptar a um contexto diferente, para trabalhar num contexto diferente, encontraste as formas de recepção do teu trabalho que foram diferentes? Enfim, isso.
Bem, eu comecei esse trabalho com o coletivo, ainda aqui no Brasil, né, antes de ir para Portugal, e pouco tempo depois, né, eu fui viver temporariamente em Portugal. Então, antes do trabalho coletivo, né, eu havia feito as experimentações sozinhas, né, no âmbito de uma disciplina que eu ministrava, sobre técnicas artesanais, né, no curso de design, e esses experimentos resultaram na primeira obra que eu instalei dentro do campus onde eu ensino. Acho que eu tenho que ir. Essa, pronto. Isso, então, os experimentos resultaram nessa primeira obra, né, que eu instalei lá no campus onde eu ensino. E aí, dias depois, eu realizei a oficina, que resultou no coletivo, e 2 semanas depois, eu fui para Portugal. Então, em Portugal, eu continuei o trabalho assim, de execução solitário, né, mas sempre em contato com as meninas aqui no Brasil, né, para a gente ir junta, conversar, criar novos projetos, ter ideias de novos trabalhos e dialogar sobre temáticas que nos tocam, não é? Então, nós trocávamos sempre informações, desenhos, textos, né? E assim nós seguimos trabalhando à distância. Bem antes mesmo da pandemia, a gente já estava exercitando essas formas de trabalhar à distância, né? Então, eu cheguei a vir no Brasil uma vez, né, para participar de um salão de arte e também instalar um trabalho, né? E mandei aquele e não, em outro momento não vim, mas mandei aquele trabalho com Susana Schelka para as meninas instalarem aqui. E em Portugal, eu não tive tanto contato com artistas. Assim, eu não me senti no meio artístico, digamos assim, até porque também eu fui para estudar e, enfim, não fui para me dedicar somente a esse trabalho. Então, e fui assim com família, tenho filho, então tinha que dar conta de tudo isso e o foco principal é o doutoramento, então eu não pude assim me introduzir tanto no meio artístico, né? Conhecer muitas pessoas da arte e tal, né? Mas em Portugal, além de instalar trabalhos nos muros, né? Assim, diversas obras, eu fiz parceria com alguns artistas, né? Eu realizei 2 workshops, e um sozinha, outro com mais 2 artistas brasileiras, né? Que resultou numa intervenção coletiva, não é o resultado desse workshop, que foi dentro da Associação Espaço T, no Porto, né, que eles trabalham com arte, com trabalhos manuais, com a questão do imigrante. E depois essa associação, uns meses depois, essa associação me convidou para realizar a primeira exposição individual, né? Já tinha começado a pandemia. Na verdade, quando eu fiz essa primeira exposição, assim, foi logo quando começaram a flexibilizar as regras sanitárias, não é, assim, com o Covid. Nessa altura, eu já tinha mergulhado, assim, em trabalhos individuais, né, durante o confinamento, né, do início da pandemia, aquele confinamento bem rigoroso. E quando aconteceram quando aconteceu essa flexibilização, né, das regras, eu já tinha trabalho suficiente para expor. Pronto. E também quando viajei, instalei trabalhos pela Espanha, mas o que também é muito próprio desse trabalho de arte urbana é meio que aproveitar oportunidades mesmo que surgem, viagens viagem, seja a passeio, seja a trabalho ou a investigação para instalar e fazer contatos com outros artistas, enfim. Mas eu não considero que eu tenha conseguido me introduzir muito no meio artístico em Portugal, não. Tá bem. Muito obrigada, Cleo.
Eu acho que já estamos às 3h15, que era o nosso tempo, para não ficar assim com olhos doentes depois de estar todo o tempo em frente do computador. Acho que temos que ser sempre um pouco gentis com o nosso corpo. E não sei se há outras questões, podemos pôr outras questões, ou senão podemos acabar a nossa sessão. Eu queria agradecer mais uma vez à Cleo e desejar-lhe boa sorte com a sua prática artística, se não voltarmos a falar daqui a pouco. E eu estou em Marseille, na França, e acho que devia vir para aqui para fazer trabalhos. Quero ir. Quero ir, agradeço muitíssimo. A cultura urbana aqui é muito forte também e é interessante, como em Lisboa e outras cidades. Pois é muito interessante chegar num lugar e descobrir os códigos que existem entre os artistas urbanos, não é? Onde pode mexer, onde não pode mexer, porque essa cultura urbana estabelece regras próprias, que são regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas que é muito importante entender um pouco como funciona antes de chegar invadindo o espaço, mesmo que seja público. Então, é sempre bom conhecer e poder vivenciar um pouco das ruas, não só passar, instalar um trabalho e ir embora. Não é? Eu Sim. Sim. Entendo isso, espero que eu consiga um dia ir aí. Eu, na sequência do que a Penélope disse, posso dizer também que Newcastle está aqui disponível, se quiser vir visitar-nos. E tem também alguma tradição, nós temos um festival aqui que já recebeu vários artistas brasileiros, inclusivamente artistas urbanos, que deixaram grafites aqui, por isso, quem sabe, algum dia poderemos convidar. Eu e a Vanessa é onde estamos agora, certo? Sim. Quem sabe se algum dia poderá cá vir visitar-nos e deixar cá um dos seus corações. Vamos lá. E obrigada, Vanessa, por ter organizado esse Obrigada encontro. por participar, por falar, por partilhar, por fazer perguntas, por ouvir, por todas. Acho que sempre é bom encontrar-nos em qualquer forma, mesmo que seja virtual, e que quando encontres uma pessoa que faz uma coisa tão interessante como a Cleo e com tanta paixão, com tanta vontade de partilhar, é muito bom criar conexões, é muito bom criar comunidades. Então, obrigada, Cleo, obrigada a todos. Eu que agradeço. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Obrigada.